Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do Programa de Monitoria de Estatística voltada ao curso de Psicologia da UGB. Eu sou o Christian e a gente está finalizando nossos encontros. Essa daqui é a aula número 8. Eu acredito que temos essa e mais uma aula, a aula 9, e a gente finaliza na aula 9. O ideal seria 10 aulas, porém a 10ª aula eu vou usar mais para dúvidas, questões de apontamentos, coisas passadas que não ficaram muito bem fixadas e tal. E essas duas próximas aulas, essa 8, que é a atual, e a 9, que é a próxima, a gente vai focar em matéria. O período está acabando, eu espero que todos tenham tirado algum conteúdo, algum aproveito dessas aulas, que são feitas com muito carinho. E caso, repetindo, caso haja alguma dúvida, tá aí o meu contato, né, o meu e-mail acadêmico, o meu Instagram também está aí listado. Também temos o grupo do WhatsApp para eventuais dúvidas. E qualquer coisa é só me chamar lá. Nesse vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com medidas de dispersão. Eu coloquei parte 1 porque aqui eu vou dar a matéria, o conceito, e de variância e desvio padrão, e vou dar um exemplo. Na aula número 9, que é a aula da semana que vem, eu vou dar um outro exemplo para vocês, para a gente trabalhar em cima dele, e a gente vai finalizar o conteúdo desse semestre. Porém, como eu disse agora há pouco, na aula número 10, que seria a aula daqui a 2 semanas, eu vou usar para tirar eventuais dúvidas, desde a aula número 1, aula 2, 3, até a aula atual, para alunos que não conseguiram pegar ou queiram se aprofundar mais um pouquinho, e eu vou passar neles, ok? Então, medidas de dispersão. O que seriam? São medidas que se distanciam, logo se dispersam, da média, dizendo se a distribuição é mais homogênea ou mais heterogênea. Então, a gente considera uma dispersão homogênea quando ela é mais próxima da média e heterogênea quando ela é a mais afastada da média. Por exemplo, se uma pessoa comeu 2 frangos e a outra não comeu nenhum, qual seria a média? É um frango por pessoa, certo? Porém, essa aí é a média de 1 frango por pessoa. E a pessoa que não comeu nenhum frango? Porque uma comeu 2 frangos, outra não comeu nenhuma. A média é 1. Porém, uma dessas pessoas não comeu nenhum frango, não é? Então, a gente trabalha aí com a questão de dispersão. E as mais utilizadas são a variância e o desvio padrão. Sobre a variância. É o somatório de cada quadrado da diferença da variável pela média, dividido pelo total da amostra. Que é aqui, ó. Eu tenho essa representaçãozinha aqui no final, que é a fórmula da variância. Como que eu faço a conta da variância e do desvio padrão? Sempre antes de começar a fazer essa conta, eu preciso antes tirar a média dos meus elementos. Sempre. A primeira coisa que eu bati o olho ali, pediu variância ou desvio padrão, faço a média. Fez a média, aí sim eu consigo aplicar aqui. Por quê? Tá vendo esse x com uma barra em cima? Significa média. E a média, só para lembrar vocês, é o somatório dos elementos dividido pelos elementos. Então vamos lá. Número 3 mais 1 mais 2. 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Eu tenho quantos elementos aí? 3, 1 e 2. São 3 elementos, né? Então, 6 dividido para 3, 2. Então, minha média seria 2. Isso aí é um exemplo. Aqui, depois que eu tiro a minha média, eu tenho que fazer o desvio menos a média. Esse x aqui é de desvio. Por quê? Eu vou ter uma média e eu vou ter um número para fazer a conta de subtração que a gente chama de desvio, que vocês vão ver mais à frente direitinho. Essa conta de subtração tem que ser feita em módulo. A partir daí é muito simples, feito isso, depois é só multiplicar pela frequência o número de elementos que você já consegue fazer de forma direta. Não tem muito mistério. Então, a partir da variância, a gente sabe que quanto maior a variância, maior é a heterogeneidade dela, mais heterogênea ela é, ou seja, mais dispersa ela é. Os dados, então, estão espalhados por uma gama de valores, mas se a variância for baixa, então os dados estão mais próximos à média. Então, quanto menor, né, a variância, então mais homogênea aquela tabela ou aquele elemento é. Sobre o desvio padrão, é a raiz quadrada da variância, simples e puramente isso.
achou a variância, eu já tenho automaticamente o desvio padrão, porque é só fazer uma raiz quadrada. Então, isso tira o quadrado da humanidade estudada, deixando a medida mais direta com a realidade. Da mesma forma que a variância, quanto menor o desvio, mais homogênea a distribuição, isso é, os dados estão mais próximos à média. No senso comum, a gente chama o desvio padrão de margem de erro. Muito comum usar esse termo, principalmente em pesquisas estatísticas voltadas à pesquisa eleitoral. Por exemplo, o candidato tal teve 32% dos votos com uma margem de erro de 2 percentuais para cima ou para baixo. Isso é o desvio padrão, tá, pessoal? Então, a gente chega aqui nesse slide, que a gente tem um exemplo barra exercício, né? Que fala em uma escola, 3 turmas, A, B e C, em que a média das idades de cada turma é igual a 16 anos. Então, aqui nesse exercício, já foi dada a média para a gente. Vocês se lembram que eu falei que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a média? Então, nesse exercício aqui, a média já foi dada, que é 16, no caso 16 anos. Então, a partir daqui, a gente tem que fazer todos os números voltados olhando para esses 16 anos, porque é a nossa média. Então, fala que na turma B e C, só há um aluno com 16 anos, embora esta seja a média de idade na escola. Então, quer saber a questão da dispersão, qual que seria ali a turma mais homogênea, né? Batendo o olho, assim, a gente olha aqui no 16 aqui, 16 aqui, 16 aqui. Batendo o olho, a gente sabe que a turma A é a mais homogênea. Porém, não façam isso, porque isso é muito inconfiável. Tem exercício que engana você, que você bate o olho assim e fala, a turma A ali, então, é a mais homogênea. E quando você vai fazer a conta, não seria o caso da turma A. Nesse caso aqui, a gente sabe que é porque é um exemplo muito simples, mas, novamente falando, não confiem nesse método de bater o olho e achar que sabem a variável, ok? A variância, no caso, e o desvio padrão. Não confiem nisso. Então, vamos fazer os exercícios de forma certinha para que não haja erro. Como eu disse para vocês, aí o exercício vai perguntar qual das turmas é mais homogênea. Caso você queira arriscar a partir disso, do que eu já expliquei até agora, do que o professor explicou na sala de aula, dá uma pausa agora no vídeo, pega um papelzinho, pega um lápis, tenta fazer a conta baseado nisso. Você dá um pause agora, terminou a resposta de você, aí no papelzinho, aí você volta a assistir e confere o resultado. Então vou esperar você dar a pausa aí. Então, voltando para o pessoal aí que deu pausa, ou que não quis dar pausa mesmo, só quis seguir direto, vamos descobrir qual das turmas é mais homogênea. Então, aqui nós temos o dado da turma A, lembrando que a nossa média é 16. Tem que colocar isso na cabeça, 16. Então, aqui a gente tem essa tabela aqui. Essa parte aqui de desvio da média e desvio ao quadrado estava vazia. Eu preenchi para vocês para ir facilitando. Mas vamos lá, desvio da média. Seria o elemento que a gente tem de desvio menos a média. Eu coloco em módulo porque aí o resultado sempre vai dar positivo e vai facilitar aqui. Por quê? Nem precisa colocar em módulo, porque todo número elevado ao quadrado negativo, no caso, viraria positivo. Mas mesmo assim, eu acho que facilita colocar em módulo aqui. Fica uma resposta mais direta e mais simples de observar, mas caso não queira, não precisa, ok? Então vamos lá, a nossa média, 16, ok? 16 menos o meu desvio. Qual que é o meu desvio? É sempre o elemento que no caso aqui está sendo considerado como idade, né? Então 16, que é a minha média, menos 15, que é o meu desvio, igual a 1, aqui embaixo. 16 na média aqui, menos o elemento, que é o meu desvio, que é 16 também, igual a 0. Aqui embaixo o Christian é 17, minha média é 16. Aí não ficaria menos 1, porque 16 menos 17 igual a menos 1. Sim, você pode fazer dessa forma também, depois quando você for colocar ele ao quadrado, vai dar o mesmo resultado do que eu colocando aqui em módulo. Eu coloco já o maior menos o menor, né? 17 menos 16 vai dar 1 positivo. Vai dar a mesma coisa no fim. Você escolha aí qual que você prefere. Feito isso daqui, a gente vai ter que colocar os desvios ao quadrado, que é o resultado daqui ao quadrado. Então vamos lá, 1 ao quadrado, 1.
0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. Feito essa tabelinha aqui, você agora já vai conseguir aplicar na fórmula. Que a fórmula é, basicamente, a média aritmética da soma dos quadrados dos desvios. Que isso, Christian? Não entendi nada que você disse. Então, a média aritmética é a média que você vai fazer da soma do quadrado. O quadrado a gente já fez aqui, a soma é o que a gente vai fazer aqui, dos desvios, que é justamente essa coluna aqui. Só que a gente tem que colocar e levar em consideração a frequência, porque não são números absolutos, tem números com frequência aqui do lado. Então vamos lá, a gente sempre coloca, abre parênteses, coloca a frequência, no primeiro aqui no caso a frequência é 3, coloco, vezes o meu desvio ao quadrado, que deu 1. 1, fecho, mais a frequência da segunda classe, 15. 15 vezes 0, que é a minha frequência, aqui é o meu desvio ao quadrado. Coloquei, fecho, mais 3, que é a minha frequência, vezes o meu desvio ao quadrado aqui, que deu 1. Coloco, fecho. Depois eu vou fazer isso dividido pelo total de elementos, que é o n, né? Que é a mesma coisa do que aqui o meu somatório final aqui da frequência, que dá 21. Vou fazer essa continha aí, lembrando que a gente sempre faz a multiplicação antes da adição. Depois a gente vai fazer a divisão, que isso vai dar 0,28. 28 o quê? Anos, porque a gente está falando de idade aqui, né? E a variância é essa daí, é isso aí, 0,28. Porém, ele também quer o desvio padrão, e o desvio padrão, como eu disse para vocês, é a raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 0,28, que vai dar aproximadamente 0,53 anos. Aqui já é a turma B, é para fazer exatamente a mesma coisa. Eu não vou explicar passo a passo aqui novamente, porque é aquela coisa, eu já expliquei no anterior, ficou com dúvida, volta um pouquinho o vídeo, escuta de novo. Mas eu não vou também pular, eu vou dar uma passada por cima. Que é o módulo da média, minha média é 16, então eu vou sempre trabalhar com a minha média 16, menos o meu desvio. Meu desvio aqui é 14, 16 menos 14. Depois aqui embaixo, 16 da minha média menos 15. Depois 16 da minha média menos 16. Depois 16 da minha média menos 17. 16 da minha média menos 18. Vocês vão fazer isso daí. Quem estiver trabalhando com número negativo, nesse caso aqui, os dois últimos ficarão em número negativo. Porém, aqui quando a gente for fazer o quadrado, o resultado vai dar o mesmo, ok? Então, feito isso daqui, eu já tenho o número do meu desvio, que é 21012. Aí eu vou pegar esses números e vou colocar em quadrado, respectivamente. Então, 2 aqui elevado ao quadrado, 1 aqui elevado ao quadrado, 0 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado. E vai dar o resultado, 4, 1, 0, 1, 4. Feito isso, praticamente o exercício já está pronto. Então, você vai colocar a frequência vezes esse desvio que você encontrou aqui. Então, 3 vezes 4, mais 7 da frequência aqui, vezes o desvio daqui, mais 1 da frequência aqui, vezes o desvio daqui, mais 7 da frequência aqui, vezes o 1 do desvio aqui, mais 3 da frequência, vezes o 4 do desvio aqui. Isso tudo dividido por 21, que é o somatório da minha frequência, que vai dar o resultado de aproximadamente 1,81 anos. Para fazer o desvio padrão, simples, é a raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 1,81, que vai dar aproximadamente 1,34 anos. Ok? Nesse caso aqui, é a da turma C. Exatamente o mesmo processo. Só que aqui eu não fiz em módulo, eu fiz em número absoluto para vocês verem, ok? Dá número negativo também. Porém, quando esse número negativo for colocado ao quadrado, ele vai ficar positivo automaticamente. Então, se você fez da fórmula anterior ou dessa forma, dá exatamente a mesma coisa, ok? Faça o que você preferir. Então, eu não vou explicar isso daqui, porque eu ficaria me alongando com vocês, mas exatamente a mesma coisa. A média é 16, e vocês vão fazer o desvio, vão achar o resultado. Esse resultado vocês vão colocar ao quadrado, vão achar o resultado. A partir daí, vocês vão colocar aqui
na fórmula da frequência vezes esse resultado, mais frequência vezes esse resultado. Esse resultado, eu estou falando a palavra resultado para facilitar, mas é desvio, ok? Aí vocês vão fazer isso tudo, vão dividir pelo somatório da frequência, que é 21, e vocês vão achar a variância, que é 4,95 anos. Para fazer o desvio padrão, raiz quadrada de 4,95, que vai dar 2,22 anos. Ok? Desvio padrão, lembrando, é raiz quadrada da variância. Bem simples e bem direto. Então, pessoal, aqui está compilado os meus resultados da turma A, da turma B, da turma C que eu fiz lá nos cálculos anteriores. E a partir disso, então, a gente tira a seguinte conclusão. Que a turma que mais se aproxima da média de 16 anos é a A, pois apresenta o menor desvio. A gente pode observar aqui, ó, tanto na variância, cadê aqui o laser? Aqui, tanto na variância quanto no desvio padrão, é o menor número, certo? Então, o A é o que está mais aproximado da média 16, porque apresenta o menor desvio. Já a turma C, que é aqui embaixo, tem o maior desvio, porque é a que mais se distancia da média de 16 anos. Portanto, tem a maior variabilidade. Então, a turma A é a mais homogênea, porque se aproxima mais, e a turma C é a mais heterogênea, porque se distancia mais. Ok? É bem simples de fazer. A gente finaliza aqui hoje, mas qualquer dúvida vocês podem falar, Christian, não entendi isso, você pode me explicar, Christian, lá no WhatsApp, no Instagram, no meu e-mail acadêmico, que eu estou de olho nos três esperando a pergunta de vocês, ok? Então, pessoal, a gente fica por aí hoje. Na próxima aula, só para lembrar pela uma terceira vez, a gente vai, na aula número 9, que é a aula da semana que vem, a gente vai fazer mais um exercício da mesma questão de desvio padrão e variância, para a gente deixar isso bem enraizado em vocês. E esse vídeo aqui vai ser postado nas redes sociais da UGB. Eu fico por aqui, eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado novamente, tá? E qualquer coisa é só vocês me chamarem. Um abração e até a próxima semana. Tchau, tchau.